Existe dieta milagrosa? Existe uma dieta boa para a cabeça e para o corpo? Como é que eu faço para perder a pochete? Eu consigo emagrecer só barriga? Eu consigo comer, ficar forte e ainda perder gordura? Então, assim, Arthur Oliveira, Pela segunda vez aqui. É um prazer de novo estar aqui no podcast e vamos responder essas dúvidas, vamos ser direto ao ponto, explicar para o pessoal o que que funciona, o que que não funciona, o que que é mito, o que que não é. boa. Vamos tirar essas dúvidas hoje, vai ser um papo sensacional. Não, beleza. E a gente tem um montão de perguntas, Arthur. Tipo assim, existe essa famosa dieta da felicidade? Dieta do... que o cara pode comer o que quiser e ser feliz e ter um corpo saudável? Como é que é? O que que tu acha aí como tua experiência? Cara, Já sai respondendo, pô. acho que tudo na vida a gente tem que ter um meio termo, né? Tu pode aproveitar as coisas boas, mas tu também tem que voltar para a realidade, que é seguir um planejamento alimentar. Não que esse plano precise ser ruim, não, esse plano pode ser bom com os alimentos que tu gosta dentro do dia a dia, mas tem que ser, na maior parte do tempo, com alimentos saudáveis e que vão te manter com parâmetros legais. Não dá para extrapolar e comer pizza todo dia. Então tu pode ter o teu momento, eu acho que tu deve ter um momento reservado para comer uma pizza, um hambúrguer, mas tu tem que no outro dia voltar para tua dieta, e a tua dieta tem que ser prazerosa também. A dieta da felicidade é aquela que tu consegue manter um equilíbrio na tua vida, Boa. mantendo bem uma saúde, mas também aproveitando os momentos com a família. Comida tem um apelo social, né? Ah, não, com certeza. Comida faz parte da história do ser humano, né? Então, Exatamente. assim, me diz uma coisa, e quais os alimentos que ajudam a manter a gente com um bom humor ou Uhum. que são mais propícios a gente ficar mais com mau humor, sei lá, existe alguma coisa assim? Sim? Cara, existe. Quando a gente tem uma restrição de carboidrato, principalmente uma restrição severa de carboidrato, a pessoa tende a ficar mais mal-humorada, né? Então a gente, quando tem essa restrição de carboidrato, o humor tende a dar uma piorada porque tu tem uma restrição de energia. A gente tem que entender que o carboidrato, ele é a principal fonte de energia do nosso corpo na atividade física. Quando tu faz uma restrição grande, a gente vai ter uma piora de humor também. Começa a pensar mais devagar, às vezes dá um pouco de dor de cabeça. Então, manter esse equilíbrio de carboidrato na dieta, um carboidrato seja saudável, é importante para a gente manter esses parâmetros legais. Não tem um alimento assim específico que vai te trazer felicidade. É o contexto todo, né? Não, beleza. E existe alguma fórmula mágica, né? Não, fórmula mágica não, a fórmula é a dieta, né? Uhum. Montada ali com o nutricionista, que alguns horários são melhores para a gente ingerir tais alimentos, para que ao longo do dia a gente tenha essa felicidade, tenha ali, que nem tu falou do carboidrato, dividido ao longo do dia para se manter num pico, não um Uhum. pico, né? Mas uma Estável, linear, né? estável nisso. Cara, a distribuição da dieta ela é bem importante para Uhum. diversas coisas. Inclusive para a gente pensa ali, vamos deixar a insulina mais estável. Não que isso seja um grande problema, mas o interessante é fazer isso. Quando a gente pensa em distribuir essa dieta ao longo do dia, a gente vai distribuir esses carboidratos conforme for a tua rotina, seja de trabalho, seja de treino, que é um ponto importante ali. Mas eu acho que o contexto todo vale mais do que uma refeição específica. Então, essa distribuição de dieta ao longo do dia, ela está mais envolvido com a tua rotina do que propriamente dito com a tua felicidade em geral. Uhum. Tu vai estar comendo bem em todos os momentos do dia. O que a gente se preocupa mais durante a montagem ali de um planejamento, ou que a pessoa precisa se preocupar, é que nos horários que ela sente mais fome, talvez seja mais interessante distribuir melhor essas calorias. Por exemplo, final do dia, o Diogo sabe que é o horário que ele sente fome, porque ele saiu do trabalho, ele está estressado e ele quer comer mais. É interessante que nesse final do dia a gente tem uma refeição ok, uma refeição prazerosa que ele gosta de fazer. Imagina tu chegar no final do dia e ter que comer frango com salada só. É ruim. E tu vai te sentir menos feliz, vamos falar assim. Então ter uma dieta assim fica melhor. Até porque a gente sabe que muita gente gosta do doce. Tem gente Aham. que até já não é tanto do doce, mas pra. Eu sempre digo, né? O cara estando comendo um docinho, geralmente ali pós-almoço, à noite ali, o docinho que a gente fala, né? De acordo com o que o Nutri coloca lá, Uhum. gera uma sensação de prazer, Com né? E certeza. isso acalma a gente, né? Uhum. Às vezes a gente aguenta o dia todinho para chegar naquele horário e poder comer aquela receita, comer aquele que está, né, disponível ali. Mas Arthur, diz pra gente o intestino. A gente já vai Uhum. chegar em assuntos aí aleatórios, mas vai buscando. O intestino, ele é considerado o nosso segundo cérebro, né? Uhum. O que que ele influencia, né, no comportamento da gente? Que hoje o assunto é alimentação,
A gente está falando do alimento que é bom para a cabeça, bom para a mente, bom para o corpo. Então a gente vai tocar, né, diversos assuntos assim relacionados também à nossa saúde, né, de todos os âmbitos, assim, né, Uhum. dizer. Cara, o intestino ele tem grande influência em tudo, né? A gente sabe hoje, e cada vez mais a ciência vem percebendo isso, que o intestino é super importante para diversas funções do nosso organismo. Então, quando a gente tem o intestino funcionando bem, com bactérias boas, a gente está funcionando melhor. Quando a gente está com, por exemplo, uma coisa comum que acontece muito em mulheres, uma constipação intestinal. Quando uma mulher está constipada, isso vai prejudicar bastante a vida dela. Imagina tu ser uma pessoa que vai uma vez por semana no banheiro. Isso é muito ruim. Então, o teu intestino tem que estar bem reguladinho para que tu consiga ficar bem o dia todo. Quanto tempo tu deve ir no banheiro? Ah, a frequência ali, uma, duas vezes no dia é o mínimo ali interessante ali, o padrão mais ideal que tu vá no banheiro. Então, esse intestino regulado é super importante. E o intestino tem várias funções. Tem pessoas que têm doenças intestinais como síndrome do intestino irritável e vão ter outras patologias específicas, seja uma intolerância à lactose, uma intolerância ao glúten, que são problemas que vão atrapalhar o cotidiano da pessoa. Então, montar um planejamento que seja específico para isso vai ajudar essa pessoa a ter um melhor cuidado ali com essa função intestinal, seja para não ter uma diarreia, seja para não ter um tipo de alergia ou alguma coisa específica. Existe alguma mito, alguma crença de que tem que ficar com fome, não pode ficar com fome, o estômago vazio é melhor? O que Uhum. que tu ouve, assim, de coisas no consultório, essas maluquices, assim? Cara, primeiro de tudo que para emagrecer tu tem que passar fome. Isso é um mito. Dependendo do alimento que tu comer, tu vai conseguir ter uma maior saciedade. Seja comendo mais fruta, seja comendo alimento com mais fibra, seja distribuindo bem a tua proteína ao longo do dia. Não precisa passar fome para Não é emagrecer. restrição, né? Não Não é, é. não significa, pode ser que em algum momento tu Sim. tenha um pouco de fome, mas não que tu vai passar o fome o tempo todo. Uhum. Isso é um dos primeiros pontos ali. Quando a gente vai pensar num planejamento de emagrecimento ali, e a gente tem que pensar que assim, o contexto de felicidade, ele está envolvido também com a pessoa se sentir bem. Então, às vezes, antes de ela buscar qualquer coisa na vida dela, ela precisa, uma pessoa com obesidade, o que que vai deixar essa pessoa mais feliz? Talvez emagrecer, seja um ponto importante para ela. E antes de buscar outros caminhos, a gente precisa deixar essa pessoa mais magra. Simples, assim, ela precisa emagrecer, ela vai evitar várias doenças. E nesse contexto, deixar a pessoa com mais saciedade é importante para manter essa aderência a longo prazo, senão ela não consegue manter essa dieta. Aí a gente coloca fibra, proteína, vegetal, fruta, que vão dar mais saciedade na alimentação dela, né? Até uma coisa que eu penso assim, às vezes, né, que a gente tá falando de uma pessoa obesa, né, como tu disse, que quer buscar uma felicidade e ela é presa na comida, né, às vezes por questão de estresse, de ansiedade, ela desconta na comida, que é o que eu escuto muito, né, Uhum. pô, hoje eu tava ansioso, comi demais, chutei o balde, comi a dieta certinho, mas fiz duas vezes o que tinha para comer, dobrei a comida, né, ou às vezes a pessoa cai na jacando mesmo, chuta o balde e o que que essa pessoa assim não consegue mexer na comida, tu tentou ali, ela é compulsiva, não consegue. Tu indicaria então mesmo a gente botar ela na sala de musculação, botar ela fazer o cardio, para que aos poucos, né, ela consiga ter essa reeducação, mas que com o déficit, né, do exercício, essa quantidade de calorias que ela ingere seja menor, né, do que o gasto calórico que ela tá tendo. Sim, a atividade física é indispensável, tá? A gente consegue emagrecer sem exercício físico, Uhum. consegue, mas é muito difícil. A estatística é quase nula. A pessoa que faz atividade física vai conseguir aumentar esse gasto calórico, que é o que tu falou, e ela vai conseguir emagrecer mais fácil. Sem atividade física é muito difícil emagrecer. A pessoa que tem obesidade e não faz atividade física vai ter uma dificuldade muito grande de emagrecer. Se ela coloca atividade física, vai ser mais fácil, porque vai aumentar o gasto calórico. Além de aumentar o gasto calórico, a gente tem uma melhora de sensibilidade à insulina, um aumento no número de mitocôndrias, a gente chama isso de flexibilidade metabólica, é a capacidade que o nosso corpo tem de queimar gordura e glicose. Essa pessoa vai ter um metabolismo mais eficiente e isso vai facilitar com que ela perca gordura. A atividade física é indispensável nesse processo. Assim como, em casos específicos, o acompanhamento multidisciplinar com a atividade física, o personal, o nutri e o psicólogo, e às vezes o médico, que vai chegar num ponto, cara, dependendo da pessoa, que ela não vai conseguir sozinha.
Isso tem que ser deixado bem claro, né? Hoje está em alta na Ozempic, Saxenda, agora o Mounjaro que chegou, são medicações excepcionais, quando bem utilizadas. E tem gente que não vai conseguir emagrecer. Não é porque a pessoa não quer, é porque realmente é muito difícil para ela largar aquele hábito, largar aquele convívio social, e a medicação acaba ajudando, mas quando bem prescrita, né? Até porque a gente sabe que são coisas que vêm de infância, vêm da adolescência, vêm de traumas, vêm de gatilhos. Então, mudar hábitos leva tempo. Uhum, Daí a gente fala aquele 1% todo dia, mas pode ser que seja 0,01% todo dia, né, que vai dar essa diferença na vida da pessoa. uhum, Então, a gente, né, vê nas salas de musculação, vê na rua, por aí, a quantidade de pessoas, principalmente na rua, né, que estão obesas. O Brasil tem um grande número de obesos e a gente percebe que ah, tem público, né, para o nutricionista atender, para a uhum. academia. Poderia ter mais academias, mais consultórios de nutricionista, mas às vezes a pessoa também pode ser que não tenha sentido na pele a necessidade daquilo, né, de mudar o hábito alimentar. O que Uhum. que tu acha dessa questão assim? Tipo, tem que tomar um choque primeiro para depois mudar? Ou a pessoa, por conta, como tu falou, não vai conseguir, é melhor procurar uma ajuda médica, psicológica, nutricional, né? Cara, é individual cada caso, né? Tem gente que vai sentir esse choque, tem gente que não vai sentir esse choque e que ela vai precisar mudar de qualquer jeito. Geralmente, quando o paciente me procura que ele está com um quadro de obesidade, às vezes foi o médico que indicou, ou ele percebeu que se ele não mudar, ele vai morrer mais cedo. Ponto. Dificilmente tu vai ver um obeso de 70 anos caminhando na rua. Isso é uma mensagem que fica assim, é muito difícil tu achar isso. E geralmente essa pessoa ou já morreu, ou ela está acamada. Então, a gente precisa entender que a obesidade é uma doença, ela precisa ser tratada. Então, é difícil de tratar essa doença, não é uma coisa fácil, e mesmo como nutricionista ali, é difícil porque envolve a pessoa querer. Isso é um ponto muito importante, às vezes a pessoa não quer mudar, muitas vezes ela quer, mas é difícil, e nesses casos a ajuda médica, quando bem prescrita, é importantíssima. Mas tem vários casos de que a pessoa simplesmente decide mudar e ela vai lá e muda. Isso acontece, cara, e pode acontecer com qualquer pessoa que está nos assistindo. Se ela quiser mudar, ela tiver força de vontade, muito provável que ela vai conseguir, mas ela precisa ter consistência nisso. E esse trabalho multidisciplinar acaba ajudando bastante. Sem dieta e sem treino é muito difícil. Tu indica. Qual é essa questão do chocolate ter na vida das pessoas? Como tu entende isso? Fala pra gente aí. Cara, existem dois tipos de pessoa, né? As pessoas que vão conseguir comer um pedacinho de chocolate, prescritos ali 25, 30 gramas depois do almoço, e ela vai ficar de boa e ela vai comer só aquilo. Tem a pessoa que eu me encaixo, que eu vou comer um pedacinho, eu vou querer comer uma barra toda. Eu não posso ter esse chocolate todo dia, eu vou comer em momentos específicos. Então, o chocolate na vida das pessoas, basicamente, ele é dividido assim. Qual chocolate tu vai comer vai da tua preferência. Se tu vai comer 25, 30 gramas de um chocolate 70, maravilhoso, vai ter mais composto bioativo ali nesse chocolate. Mas se tu não gosta e vai comer só essas 25, 30 gramas de um chocolate ao leite, ok. Não tem problema se tu for comer só aquela quantidade. Não é isso que vai fazer com que a tua saúde estrague dentro de um contexto de alimentação correta. Se tu é a pessoa que come muito chocolate, se tu comer um pedacinho, tu tem que restringir para momentos específicos do teu dia e talvez trabalhar com outros tipos de doce seja mais interessante do que propriamente dito chocolate. Vai escolher na tua dieta uma panquequinha de banana, vai escolher na tua dieta um docinho com whey, um docinho com whey bom, não um doce com whey ruim. As pessoas têm uma ideia errada na cabeça de que tudo que tu vai fazer com whey fica ruim. Não fica, desde que tu faça a receita certa, e quando eu digo a receita certa, uma receita prática e prazerosa, mas que seja uma receita simples de fazer e que seja boa, né? Boa. Então, essas são situações específicas que tu pode ter um docinho na dieta. Geralmente é assim que eu trabalho com os meus pacientes que gostam de doce, é assim que eu trabalho comigo mesmo, para a gente ter um momento ali de prazer no dia, um café da tarde que seja uma refeição mais doce, ou depois do jantar se a pessoa necessita, uma ceia, alguma coisa do tipo assim. Tá, mas me diz assim, se o cara comeu aquele chocolate, tipo, pô, comi azar, comi a barra toda, e agora, o que que eu faço? Volta para dieta. Qualquer erro que tu tiver no teu dia, volta para dieta na próxima refeição. Se tu não conseguir voltar para dieta, aí começa a virar uma bola de neve. Errou na dieta, volta para dieta na próxima refeição. Não tenta compensar, não restringe a alimentação de outros tipos. Ali, pô, errei na dieta, vou zerar carboidrato nas próximas refeições. Não zera, vai dar problema. Volta para dieta que tá tudo certo.
Tenta não compensar fazendo cardio a mais, senão vira uma bola de neve, toda vez que tu errar, tu vai querer compensar. E as coisas não funcionam assim. Ah, verdade. E me diz uma coisa assim, sobre a ansiedade, né? Que a gente fala às vezes do doce, acalma a gente. Não vejo tanto falar do salgado assim, mas quais os alimentos que tu vê na dieta das pessoas que tu coloca, ou é individual isso aí, que ajudam a elas a se manterem mais calmas, sem tanto estresse, manter um nível de ansiedade ali controlado? Tem esses alimentos? Existe isso ou é um conjunto de fatores? Cara, é um conjunto de fatores e é bem individual. Cada pessoa tem um alimento preferido e esse alimento vai ser um alimento do conforto dela, seja um chocolate, seja um doce. Geralmente, para outras pessoas que preferem um salgado, porque o paladar muda de pessoa para pessoa. Então, tem pessoa que o doce tanto faz para ela. Ela vai preferir comer um salgado. Se aquele salgado for um salgado apetitoso para ela, ela vai se sentir com esse conforto. Mas a ideia talvez não seja tanto buscar um conforto na comida. A gente tem que achar outros modos para buscar esse conforto e a atividade física acaba ajudando bastante nisso. A gente tem bons dados na literatura mostrando que atividade física é um bom tratamento para ansiedade, assim como é um bom tratamento para depressão. É um dos pontos importantes que tem que ser trabalhados nesse tipo de situação. Então, a atividade física acaba entrando nisso, né? É, como a gente fala, são doses diárias, né? É uma coisa que fica ali para a vida toda, né? Porque o exercício físico e a alimentação tá, né, feita uma para a outra, né? Como a gente precisa, né? E Uhum, cada vez mais as pessoas estão entendendo desse conjunto, né? E também a questão da regulação, né, de sono, né? Momentos de lazer. Até eu tive, né, conversando com o Jason, ele falando sobre recreação e lazer, o quanto isso é importante também uhum. para nossa vida, né? Então é isso aí, gente. Muito bem. Arthur, café da manhã, tá? Já deixei aqui a câmera direto para ti. Café da manhã, essencial, não essencial, depende de pessoa para pessoa. Chá, café. O que que tu indica e o que que tu acha legal das pessoas saberem sobre isso? Tá. Café da manhã, ele é essencial para pessoa que gosta de fazer café da manhã. Se na tua rotina tu nunca fez café da manhã, eu não vou te prescrever o café da manhã. Então depende de pessoa para pessoa e depende de como a rotina dela tá ajustada. Esse é o ponto mais importante. Tem gente que vai fazer um jejum pelo período da manhã, tem gente que vai tomar um café da manhã, acorda com fome. Meu caso, eu acordo com fome, gosto de fazer um café da manhã. Tem gente que não sente fome nesse período. Se a pessoa está buscando um emagrecimento, a gente pode deixar esse período da manhã como um déficit, dependendo do horário que for o treino dela, e ela vai fazer a primeira refeição no meio-dia, não tem problema algum. Tudo isso é ajustável. Chá ou café, o que que a gente pode utilizar ali? O que a pessoa preferir. O cafezinho preto sem açúcar é excelente, desde que não seja no período noturno, que vai atrapalhar o sono, que é preocupante. A cafeína tem ação de muitas horas e pode atrapalhar o sono. O chá também pode ser uma boa opção. O chá pode ser uma opção legal à noite, tá? Um chá que não tenha cafeína pode ser uma boa opção para a pessoa criar o hábito e ela saber que aquele horário é o horário que ela vai relaxar, que logo depois ela vai dormir. Então, tomar um chazinho de noite pode ser bem interessante também. E falando da noite aí, a relação de jantar, né? Fazer a Uhum, ceia ali. Tu recomenda também um horário específico para as pessoas? Sabe que cada um tem sua rotina, né? uhum, Às vezes a pessoa vai até mais tarde ao trabalho, não consegue manter ali um padrão de horário de sono uhum. também. O que que tu recomenda então para as pessoas assim melhorarem a questão da ansiedade, do estresse, poder ter uma noite de sono que regule os hormônios ali que a gente sabe, né, o GH, para poder o cortisol baixar, para poder ter um outro dia melhor assim. Uhum. Cara, então, o sono, a parte do sono, ela é uma parte que a gente precisa estar bem regulado. É uma parte complexa, mas que ela precisa estar bem regulada para tudo funcionar bem. Quando tu não dorme bem, tu piora a tua sensibilidade à insulina, tu vai ter uma propensão maior a comer mais calorias no outro dia, geralmente de um alimento que não é, que é hiperpalatável, que não é o alimento do dia a dia. Ninguém quer comer um prato de arroz com feijão depois que dormiu mal. Tu vai querer comer outras coisas. Então, regular esse sono, a gente sabe que de noite a nossa sensibilidade à insulina tende a dar uma pioradinha. Então seria interessante não comer um volume de comida muito grande. Mas isso depende. Depende de que horário a pessoa treina no outro dia e também depende do horário que a pessoa treinou. Então é bem individual. O que que eu geralmente gosto de deixar prescrito? Se a pessoa não treina no outro dia de manhã cedo, eu deixo uma janta um pouquinho menor, mas uma janta que vá dar saciedade. Porque prática de consultório, geralmente o horário que a pessoa mais foge da dieta é de noite. É o horário que tu vai pedir a pizza, é o horário que tu vai pedir o hambúrguer. Se tu não comer uma coisa que te dê saciedade, tu vai querer fugir da dieta e fica muito difícil de sustentar. Tu acerta o dia todo,
chega no final do dia tu erra de noite. Então, por isso que muitos pacientes meus têm prescrito um hambúrguer de noite, um lanche que é uma refeição que eles gostam de fazer. Eles gostam de ter uma refeição que não seja comida e a gente pode ter uma refeição que não seja comida. Tu pode ter um hambúrguer, tu pode ter uma pizza de frigideira, um wrap, coisas que vão te trazer saciedade, mas também vão te trazer aquele apelo de conforto, assim. Então, não tem problema nenhum. Vai de cada paciente, de cada pessoa, o que ela gosta de fazer ou não. Até aproveitando, falar pra galera aqui seguir o Arthur nas redes sociais. Manda o arroba aí, Arthur. Nutri Arthur Oliveira, encontra no Instagram, YouTube e também no TikTok. Boa. E lá nas redes sociais do Arthur tem dicas, tem receitas, como ele acabou de dizer, do, Uhum. do hambúrguer caseiro, do wrap, né, para fazer ali essa comida saudável e rápida, né, para não passar fome, não ficar sem os nutrientes. Então segue lá no Instagram dele. Já aproveita, já deixa o like, já curte, compartilha esse vídeo aí com a galera, porque é a segunda vez do Arthur aqui. Tem que ir lá assistir o primeiro vídeo, né, Ficou Arthur? sensacional. Com certeza já foi bem bacana, foi a estreia do canal. Redes sociais, Guerreiro Cast, Guerreiro Pro e Diogo Guerreiro Treinador. É É isso isso aí. aí. A trabalho, a estudar, tem algum desses alimentos, chás, alguma coisa assim que faz a galera ficar melhor? Cara, basicamente para aumentar ali o teu, vou dizer o foco, né? Mas tu aumentar um pouquinho a tua disposição durante o dia é o café, né? Cafeína, ela vai ser um estimulante, então vai te deixar um pouquinho mais ligado. Talvez seria a coisa mais interessante. Só que tem um ponto da cafeína, tá? Primeira dose, então a gente precisa controlar a dose que tu vai utilizar no dia, não vai tomar muito café, senão vai prejudicar teu sono e pode aumentar a ansiedade. Cafeína pode aumentar a ansiedade. Se tu tomar muito café, e se tu já tiver uma propensão a ter mais ansiedade, tu pode desenvolver mais. Então tu tem que controlar a quantidade de cafeína que tu vai tomar no teu dia. À noite também, 3, 4 horas da tarde, não toma uma xícara de café grande, vai atrapalhar o teu sono e vai prejudicar o outro dia. Vira uma bola de neve. Tu até pode conseguir dormir, mas tu não entra em fases do sono que são reparadoras, então o sono não fica um sono de qualidade. Isso vai prejudicar bastante ali, seja o quadro de ansiedade, seja a tua performance na atividade física e seja o teu trabalho também, porque tu não vai conseguir te concentrar direito. Boa. E aquele nozes, cúrcuma, chá de hibisco, chá de camomila, toda essa parada aí que é também uma coisa mais medicinal, mais fitoterápica, mais natural. Tu recomenda a galera usar? Gosta de quem fala que usa? O que que tu vê sobre essa parte aí dos naturais, assim? Cara, então, isso é uma parte complexa porque o pessoal acaba extrapolando muito a regra. A gente sabe que cúrcuma ali, açafrão da terra, é um antioxidante legal, assim como o cacau, assim como oleaginosas são super importantes, eles são fontes de gordura boa. Os alimentos, eles têm, além dos micronutrientes, minerais, compostos bioativos que vão exercer algumas funções legais. Só que a extrapolação é muito grande. Tu não vai ter um potencial antioxidante porque tu tá tomando um shot de cúrcuma de manhã. Tu não vai mudar a tua vida por causa disso. Pode ser que a longo prazo, tu usando o açafrão na tua comida para temperar, tu tenha alguns benefícios, mas é difícil de mensurar isso. Só tem que entender que estudo com dieta é muito difícil de fazer e muito difícil de ter um estudo é, bem elaborado com relação a vou comer isso, não vou comer aquilo e vou ter um benefício. É muito difícil de tu encaixar aquilo. Então, ter uma alimentação saudável e fazer atividade física, dormir bem, é muito mais importante do que tu jogar um alimento específico no teu dia. Tu pode utilizar as tuas nozes, tu pode utilizar o teu açafrão, a cúrcuma, tu pode comer o teu cacau, mas tem que entender que isso não é um superalimento. O contexto é muito mais importante do que um alimento isolado. Fazer atividade física, seguir um planejamento alimentar adequado para ti, comendo bem, bastante fruta, bastante vegetal, fibra, em geral, é o que vai te trazer uma saúde melhor. Mas agora, pensar em um alimento só que ele vai fazer, vou tomar meu shot com limão em jejum e açafrão de manhã com gengibre, fazer nada na tua vida, nada. O contexto, sim. Agora, isso não. Aliado isso, né, que vira um hábito, a pessoa gosta daquilo, ela Uhum, segue, né, tá tudo certo, mas a consistência, que é uma coisa que a gente sempre bate, né, falar em consistência para se adquirir um hábito e aquilo virar uma rotina e aí transformar a vida da pessoa, né, isso a gente sabe que não é fácil, precisa às vezes de ajuda, né, até para a pessoa que tem gente que não é disciplinada mesmo, mas uhum. com o tempo aprende e acaba vendo que a disciplina ela é libertadora, né? Que tu consegue, né, alcançar grandes resultados através disso. Então, para pessoa assim entender, Arthur, que mudar o hábito alimentar, o que que tu diria assim de
dicas, de regras para que ela consiga assim, não tenho grana para ir no nutricionista. Uhum, Mas o que que eu posso fazer em casa? Porque a escolha dos alimentos começa lá no mercado, uhum, né? Se ela chega lá com ansiedade, chega com fome, chega estressada do trabalho, ela tem grande chance de errar. uhum. Tá. A primeira dica que eu posso te dar é começar a usar menos alimento industrializado, tem alguns alimentos bons, mas tenta descascar mais e abrir menos. Eu acho que isso é uma dica bem legal, assim. Começa a usar mais fruta, mais vegetal no teu dia a dia. Isso está com dinheiro curto, o que que tu pode utilizar? Utiliza os vegetais que estão na promoção, utiliza as frutas que estão na promoção. Isso vai ser, tu vai conseguir ter alimentos mais baratos no teu dia e tu vai conseguir colocar uma rotina mais saudável. Tu não precisa gastar uma fortuna de dinheiro em manipulado ou outras coisas para te alimentar bem. Na realidade é o contrário, tu vai ter uma alimentação boa de fruta, vegetal, arroz com feijão, um frango. Isso é um alimento saudável, isso é uma dieta que vai te trazer uma melhor saúde, uma melhor performance. Tu não precisa estar cheio de suplementos ali milagrosos que eles não vão fazer muita coisa. Pô, Então, para inserir esse novo hábito, vai no mercado e começa a procurar essas coisas assim, alimentos do dia a dia mesmo. O pessoal tem ideia de que fazer dieta, tu vai usar um monte de coisa mirabolante, vai precisar comprar. Vai gastar R$ 100 com nozes todo mês, vai gastar com outras coisas, farinha disso, farinha daquilo. É o básico. esporadicamente até pode ter ali, né? Uma farinha de aveia, uma farinha que nem tu Aveia, já assim, tu pediu para mim aquela vez, aquela farinha farelo de trigo. farelo de trigo, Excelente. né? Uma castanha ali, Uhum, né? Porque isso é gostoso também, né? Se a sim, pessoa tem o hábito de comer, não tem pode problema colocar, não algum. tem problema algum. Mas não é isso a pílula secreta, né? Uhum, Mas falando de pílula, falando dessa questão aí, a suplementação, né? Geralmente, ômega 3 geralmente a galera indica bastante, uhum, assim, vê que, tem que tomar ômega, ômega é bom para isso, ômega é bom para aquilo. A questão também de magnésio. uhum. E esses aí influenciam, ajudam no alimento que se tu não consegue comprar, vale a pena investir nessa suplementação. O que que tu acha dessa parte de suplementos aí, falando no geral, assim, de saúde mental, saúde física e até pro emagrecimento ou hipertrofia ali? Cara, tem alguns suplementos que funcionam, tem alguns que não funcionam. Ômega 3 é legal, dá para utilizar, mas tu tem que se atentar a algumas informações importantes e tu acaba pagando um pouco mais caro por causa disso. O ômega ele tem um selinho de qualidade, ou IFOS ou Omega 3, vamos colocar como selo de qualidade. Não é bem isso, mas tu precisa desse selo, que é ou IFOS ou Omega 3, para ter um ômega de uma qualidade melhor, então tu precisa comprar isso. Já se torna um pouco mais caro, não é aquele ômega que tu vai encontrar na farmácia que vai ter uma qualidade boa. Magnésio acaba ajudando um pouco no sono, pode ser interessante. Triptofano não vale muito a pena utilizar. E a maioria dos suplementos que são manipulados ali, prescritos, não tem uma eficácia muito legal. A gente tem estudo patrocinado com estudo ruim que não vai te trazer muito benefício. Suplemento bom que funciona, que pode te aumentar a performance, que é validado, tem bastante dado na literatura, cafeína. Aí o pré-treino entra junto porque tem cafeína como base, creatina, whey e para mais ou menos por aí. Tem alguma coisa ou outra, mas a grande maioria dos suplementos que a gente tem não tem uma boa eficácia. L-carnitina é ruim, Morosil é ruim, entre vários outros suplementos que vai só fazer com que você gaste dinheiro. Boa. E Arthur, outra questão ali dos probióticos, kombucha, Kombucha, essas aí também ajuda, não? Vale? Se tem, tem vontade de tomar ali, toma, mas também aquela questão da consistência com o resto do todo. do dia a dia, né? Cara, pode ter uma certa ajuda pequena, um probiótico pode ser legal assim, não é algo que vai te trazer muita influência. Tu teria que se preocupar mais com o alimento que é prebiótico, que é a fibra, que é o alimento para a bactéria do teu intestino. Isso sim tu deveria se preocupar. Aí a gente vai ter um bom consumo de fruta e vegetal, um bom consumo de aveia, cereais integrais ali no geral, vão trazer essas fibras que a gente precisa. Então, basicamente, parece que a gente fica repetitivo em falar as mesmas coisas, que é fruta, vegetal. Mas isso é o básico e é o básico que funciona. Tu não precisa ficar tomando coisas milagrosas ou um alimento específico. Não é um alimento, é realmente o contexto de uma alimentação mais saudável que vai te entregar o que tu precisa. Eu sei que tu procura a cereja do bolo. Tu procura aquele alimento milagroso para mudar a tua vida. Ele não existe. Vai ter a consistência, que é a parte mais chata, um pouquinho todo dia, que vai fazer a diferença. Boa, e a gente sabe que a maioria da galera come rápido, Uhum, né? Come no trabalho, come a marmita, come assistindo TV, mexendo no celular.
É com a vida corrida e a vida cotidiana, né, que a gente está passando agora nessa fase assim do online, do tudo para ontem, né? Uhum, Um vídeo hoje de 1 minuto a gente já não tem mais paciência para assistir, né? uhum. E sobre alimentação, sentar numa mesa, comer, tu percebe que pela anamnese que tu faz lá com o teu cliente, que ele come com atenção ou sem atenção, e esse sem atenção faz ele comer mais, Com certeza. né? Não mastiga ali a quantidade, né, suficiente para digerir o alimento. Para essa galera, né, que come rápido e acaba não comendo saudável e para encher o estômago come muito. O que que tu diria para essa galera assim tentar analisar e enxergar que tá fazendo isso e não é bom para a saúde, né? Uhum. Cara, isso é um dos primeiros hábitos que a gente tem que ter. Então tu vai ter que ter atenção pro que tu tá comendo, porque senão tu não saboreia a tua comida. Se tu senta na mesa e fica assistindo TV, tu fica mexendo no telefone enquanto tu tá comendo, fica muito mais difícil de tu ter saciedade. Tu vai comendo e não tem saciedade, principalmente se tu come rápido. A gente tem bons estudos mostrando que se a gente consumir o vegetal primeiro, depois a proteína, depois o carboidrato, tu tem uma saciedade muito maior. Se tu consumir o vegetal e o carboidrato, o vegetal e a proteína junto, misturado ali, e deixar o carboidrato para o final, também tem mais saciedade. Agora, quando tu consome o carboidrato primeiro e depois o restante dos alimentos, tu tem uma saciedade menor. Então, essa ordem dos alimentos acaba influenciando também. Mas o principal, ter atenção no alimento que tu está comendo e também mastigar bem, comer devagar. Dá tempo para o teu corpo entender que tu tá de estômago cheio ali, que tu tá saciado, senão tu não fica saciado. Isso é um problema. Sobre os mitos que ainda são divulgados na internet, sobre estudos fracos, né? Uhum, Como tu mesmo disse aqui, falar sobre alimentação, falar sobre uma dieta para um público, né, imenso que tem, cada um tem o seu jeito, tem, né, suas particularidades. Quais os mitos que ainda te dói, assim, que te irrita de verdade, assim, que a pessoa chega e fala? Conta aí pra galera e já sai quebrando tudo aí. cara, vamos falar de polêmica, então. Esse é pro corte. Dieta da roça não é dieta, e dieta carnívora não é dieta. Isso é super importante entender. Dieta que negligencia o LDL, que é o colesterol ruim, não é dieta. Isso vai te trazer um grande prejuízo no futuro. Tu pode estar com teu LDL controlado agora, mas depois tu não vai estar mais. Manter uma dieta que tem um alto consumo de gordura saturada, carnes gordas, banha de porco, óleo de coco, manteiga em excesso, vai te trazer um maior risco de ter uma doença cardiovascular. Não tem erro. Então, eu sei que tem muito influenciador, eu sei que tem muito TikToker que fica falando que gordura saturada não tem problema. O pessoal sai comendo uma barra de manteiga no meio da rua. Isso é prejudicial. No longo prazo, manter o LDL acima de 100 é o que recomenda, manter o LDL abaixo de 100, que é o que recomenda a Organização Mundial da Saúde, é muito mais saudável do que tu manter ele acima. Se tu manter esse LDL por muito tempo acima de 100, tu vai ter um prejuízo, tu vai ter um maior risco de ter uma doença cardiovascular. Vai infartar mais rápido. Boa. E Arthur, muita gente me pergunta qual é o alimento que tem que comer pré-treino. Uhum, Ah, pós-treino, e é geralmente no pós-treino assim, acabei o treino agora, tem que tomar whey. tá. Terminei o treino agora, eu posso comer depois. A janela metabólica que eu falo, né? Quando eu atendo ali meus alunos, cara, tu tem uma janela metabólica de tantas horas pós-treino para te alimentar. Vai almoçar, vai jantar, vai isso, quer tomar whey antes, pode tomar. Explica pra galera também sobre a parte da janela metabólica, Uhum. sobre os alimentos que é legais de colocar de pré-treino, o horário que tem de janela, de o que que é um pré-treino, né? Que às vezes, que nem tu falou, às vezes a pessoa não entende que a dieta que o Arthur montou lá à noite, que ele fez o jantar, a ceia, já é o pré-treino para o treino da manhã, Uhum. né? Então, eu queria que tu passasse essas informações aí para a galera poder entender bem sobre isso, né? Tá. E o que que seria legal de alimentação, assim, já. Tá. Geralmente o que a gente precisa se preocupar, tá? Teu pré-treino ele vai funcionar de 3, 4, 5, 6 horas antes do teu treino. Não é aquela refeição que tu faz uma hora antes do treino. Esse é o primeiro ponto. As refeições mais importantes são as que tu faz nesse intervalo de horário. O que tu vai comer? Fontes de carboidrato. Arroz, pão, comidas assim em geral, fruta, tu pode utilizar como fonte de pré-treino. Isso é o mais importante. Se tu treina de manhã cedo às 6 horas da manhã, a tua janta vai ser o teu pré-treino, porque tu não vai acordar às 3 para fazer um pré-treino.
tu vai jantar uma maior quantidade de carboidrato. Quando a gente dorme, a gente não gasta o nosso glicogênio muscular, a gente gasta só o glicogênio hepático. Então, a gente vai ter energia para treinar no outro dia de manhã. Isso seria a organização de uma refeição pré-treino. Foca no que tu vai comer 3, 4 horas antes do teu treino. Ali tem que ter uma quantidade legal de carboidrato para que tu possa performar melhor nesse treino. Na refeição pós-treino, o que a gente precisa se atentar? A gente tem um intervalo para fazer essa refeição pós-treino de 3, 4 horas ali pós-treino. Tu não precisa sair do teu treino tomando um shake com whey. Se tu vai jantar depois ou se tu vai almoçar, tu pode chegar e fazer essa refeição sem problema algum. O que tu precisa te atentar? Se tu é uma pessoa treinada, geralmente assim, ó, o indivíduo treinado ele tem um pico, a gente chama de janela, mas a gente tem um pico de síntese proteica. Esse pico ele acontece de 3 a 4 horas, por isso que a gente pede para a pessoa comer uma maior quantidade de proteína nesse intervalo. O indivíduo iniciante, geralmente ele tem 2 picos de síntese proteica, isso que a gente tem na literatura de mais atual. A gente tem um pico com 3, 4 horas depois do treino e a gente tem um pico com mais ou menos 20 horas. Então, independente de ser iniciante ou não, o mais importante do que a refeição pós-treino é o que tu come ao longo do dia. Por isso que dividir a proteína ao longo do dia é muito importante. 3, 4 refeições por dia com proteína, não precisa ser em todas se tu faz mais, mas se tu dividir em 3, 4 refeições por dia com proteína, tu já vai ter um bom aproveitamento desse treino. Tu já vai conseguir ter um melhor aproveitamento para a síntese proteica ali, uma recuperação muscular também. Boa, e falando do que tu já disse ali, né? Proteínas, né? Então o whey, né, galera, serve, Serve, né? é uma ótima Mas se fonte. puder comer realmente ali o frango, o peixe, a Uhum. carne, melhor ainda, né? Vai dar na mesma, Vai vamos dar falar na assim. mesma, né? É uma boa fonte de proteína Uhum, whey, mas se tu vai almoçar, jantar, whey, ele é um excelente suplemento, mas ele não é essencial. Se tu exato. vai comer frango, carne e peixe, vai substituir o Melhor whey. ainda. Até É, pela questão da digestão, pelo tempo que vai estar ali o vai metabolismo ficar um pouco mais trabalhando. saciado, né? Exatamente. Se tu tá num processo de emagrecimento, usar proteínas que vão te trazer mais saciedade vai ser mais interessante que usar uma proteína líquida, né? Uhum. E em relação à água, vamos falar da água também. Eu não lembro se a gente falou no outro episódio, mas tem um cálculo que a galera pode entender rápido, assim, para entender quanto de água o mínimo que deve tomar, Uhum. né? Vai pela cor da urina ali, ou vai bebendo água, divide isso aí. Como é que tu indica assim o paciente que chega lá e diz, cara, eu não bebo água, como é que eu faço? Cara, o cálculo da água é 0,35 ml e 0,50 ml por quilo de peso. Então, tu vai fazer 35 ml e 50 ml por quilo de peso. Esse é o cálculo da água que tu precisa fazer. Pega o teu peso e multiplica por 35 ml ou 50, tu vai ter a quantidade de água que tu vai tomar, seja 2, 3 litros, dependendo do peso que tu tem. Água é super importante, tu não pode deixar de tomar água. O que que eu indico para os pacientes que não gostam muito de beber? Ou coloca o telefone para despertar, para lembrar de tomar água. Tenha sempre a garrafinha junto contigo, isso é super importante para que tu consiga manter esse hábito. Se toda vez que tu tiver que beber água, tu tem que ir lá encher a garrafa, tu não vai tomar. Então tu tem que estar com essa garrafinha perto. E vai bebendo de golinho em golinho que tu vai conseguindo melhorar essa adesão. Tu vai começar a sentir mais sede ao longo do processo, mas primeiro tu precisa tentar. Vai forçando ali que tu vai conseguindo beber. Coca-Cola não é água, não tem problema tomar Coca Zero, mas Coca não é água. Ah, beleza. A coca aí tá liberada, com cuidado, também não precisa exagerar, né? Mas dá pra tomar, né? Cara, com É de moderação boa. dá. Moderação dá, né? Com moderação. Tudo com bom senso aí. Bom senso mesmo, assim, o pessoal às vezes substitui a água pelo refrigerante zero. O refrigerante zero, na teoria, não vai te causar nenhum problema se tu beber numa quantidade adequada. Agora, se tu substituir a água pelo refrigerante zero, vai dar problema. Então tem que ter o bom senso. Pô, vou tomar um copinho de Coca Zero no dia. Beleza, não tem problema. Se tu tomar a tua ingestão de água adequada. Agora, se tu fizer a substituição, não dá. É, não é pra cortar a água e tomar só 3, Coca-Cola, né? 4 litros de Coca Só. Zero por dia não dá. Não tem como, Não tem né? como. E assim, Arthur, falando também de outros alimentos na questão de ganho de massa muscular, Uhum, né? A gente falou aqui do whey. Tem que tu falar da creatina também, né? Que às vezes a galera não tem a grana, né, pra uhum. bancar a creatina, bancar o whey, escolhe um ou outro, tu indicaria a galera gastar com o quê? Né? Se ele consegue ter uma alimentação, fica pela creatina mesmo. Cara, depende da pessoa, tá? Se a pessoa tem uma vontade maior de comer doce, eu indico ela optar pelo whey, porque ela vai conseguir encaixar, vou falar, receitinhas mais gostosas dentro do dia dela, isso vai aumentar a aderência na dieta. Afinal das contas, a creatina é um bom suplemento, é um suplemento com o maior número de estudos, grau de segurança e eficácia que a gente tem, mas é um suplemento que ele vai aumentar um pouquinho a tua força e vai aumentar um pouquinho a performance do treino.
Só que assim, vai aumentar um pouquinho. O que mais vale é a adesão que tu tem na dieta do que propriamente dito esse pouquinho de força. Não adianta tu tomar a creatina achando que ela vai fazer milagre se tu não seguir o planejamento. Então, dentro desse ponto de aderência, o whey pode ser um pouco mais interessante porque ele, para a pessoa que gosta de doce, pode facilitar a vida. Ou para a pessoa que tem uma rotina muito corrida. O benefício que a creatina vai trazer não vai ser tão grande quanto o benefício da adesão ao planejamento. Isso é o E o ponto mais whey, como importante. tu falou, o whey ele serve como um coringa aí para fazer uma dietinha, botar na panqueca, fazer um Muito, cremezinho com frutas, com iogurte, muito. né? Quem não experimentou tem que experimentar, É. né? Pega aí 2 sabores diferentes para não enjoar também, e eu acho que vale muito a pena, né, investir nisso como um suplemento, né, um Uhum, complemento, né, que nem eu gosto de dizer, para exatamente. seguir aí uma dieta e alcançar um objetivo, né? Sim. Arthur, chegou a hora da pergunta. Como eu faço pra perder minha pochete, velho? Como é que eu Como- faço pra perder essa gordura que não é minha? Achei no caminho, não sai. Qual o segredo de ter um abdômen definido? Conta pra galera aí. Cara, o segredo de ter o abdômen definido, infelizmente, é a dieta, ou felizmente, né? Para muita pessoa acha que é um suplemento milagroso, é um termogênico que tu vai comprar que não vai fazer eficácia nenhuma, mas o segredo tá na dieta. Tu precisa manter um déficit calórico durante um período para conseguir perder essa gordura abdominal. Tu não consegue perder gordura localizada, tu vai perder gordura do corpo inteiro e tu precisa manter o déficit calórico por mais tempo. Às vezes essa gordura do abdômen é a gordura que vai sair por último. Paciência. Papai do céu fez assim, tu tem que seguir a dieta e manter ela para tu conseguir perder. Não adianta a gente querer perder só a gordura da barriga, não quer perder do corpo inteiro. Essa é uma fala importante, tá? Mulheres, às vezes para perder a gordura do abdômen, tu vai perder boa parte do glúteo que tu tem, porque o glúteo tem uma porção de gordura muito grande e ele vai diminuir porque tu vai perder gordura. Então tu precisa entender que é um processo. Para perder a gordura abdominal, às vezes tu vai perder glúteo. Faz parte do Né? processo. Isso é até legal tu falar, Arthur, que eu vou olhar aqui pra câmera aqui, porque tem gente que vai ter que ouvir isso aqui, pô. A pessoa quer perder ali o flanco, né, a lateralzinha, o abdômen, mas não quer perder o glúteo, como, né, tu falou, perder a gordura do glúteo e começa a sentir que o glúteo tá fazendo aquela afinada, né, ali na região trocantérica ali, Aham. né, do quadril ali. E aí quer ficar com o glúteo redondo ainda, mas quer perder a barriga. Uhum. E, cara, tem que explicar, galera. Vai ser um processo que vai perder, né? Não é uma parte só específica do corpo, é um todo, né? Uhum. Como ganhar 1 quilo de massa muscular. Pô, eu queria ganhar 1 quilo de massa muscular hoje só em peito. Não tem como. Não tem como, né? A não ser que tu pare de treinar as outras coisas. É, então, cara, vai ser num contexto como o meu corpo Vai é, né? responder. Do meu biotipo, da minha genética, perder ali a gordura primeiro das costas, ou primeiro Uhum. das pernas, ou primeiro do abdômen. Sorte, né? Quem consegue, né? Sim, Mas é um todo, né? é um todo. E tem que ter paciência. Tem que ter paciência e é um passo a passo. Tu precisa colocar a tua meta. Beleza, tu quer crescer o glúteo ou tu quer perder o abdômen? Se tu quer as duas coisas ao mesmo tempo, tu precisa estabelecer um planejamento. Primeiro eu vou fazer uma coisa para depois fazer outra. É difícil fazer tudo junto, tá? O volume do glúteo tu vai perder, tu pode melhorar o glúteo, tu pode ganhar massa muscular perdendo gordura junto. Isso pode acontecer, é mais difícil de acontecer, acontece normalmente com o iniciante, mas pode acontecer. Numa situação específica, onde tu comia mal, onde tu treinava mal, se tu muda essa rotina, treina melhor, come melhor, tu pode ganhar massa muscular enquanto tu perde gordura. Só que tu não vai ganhar volume de proporção grandes. Tu vai ter um ganhozinho mínimo ali, vai mudar o físico, mas é um ganho pequeno. Agora, ganhar volume mesmo, tem que fazer um trabalho específico para ganhar volume. E essa é uma parte difícil de trabalhar com as mulheres. Porque geralmente a mulher, quando entra no processo de ganho, ela não quer ganhar um pouquinho de gordura, ela quer estar sempre com o shape mais alinhado. Isso é uma conversa mais difícil que eu tenho com as Uhum. pacientes. O tipo físico que elas querem atingir necessita de um processo que é demorado e às vezes necessita desse processo maior que a gente chama de bulking, né? Ganhar massa muscular. Então ela precisa passar por aquilo. Então ela vai ganhar um pouquinho de gordura, depois ela vai perder um pouquinho de gordura, depois ela vai ganhar mais um pouquinho de novo para a gente ir construindo o físico. É um passo a passo, faz parte do processo. Boa. Pô, tu falou uma palavra maravilhosa aqui que isso já me perguntaram por que que eu não fiz ainda, né? Um vídeo falando sobre booking, Uhum, sobre cutting, sobre pré-constant, né? E uhum. sobre um off. Vamos. Eu acho que a gente olhando para a câmera lá pode falar para a galera, principalmente assim, já puxando pro lado do atleta, né? Para a galera entender, mas falar para pessoa comum, Uhum, né? Eu acho que essa é uma coisa que muita gente já viu na internet, mas eu acho que sempre tem alguém novo vendo, assistindo o podcast aí, querendo
entender, pô, eu tô no booking, eu tô no cutting, eu tô no off, o que que eu tô fazendo da minha Uhum. vida, da minha alimentação. Vamos junto então, Arthur, Vamos lá. falar pra galera assim, o booking, né? Ele é um processo de ganho de construção muscular, Uhum. com o menor número possível de gordura, correto? Exatamente. Então, Exatamente. complementa aí. Exatamente, a parte do booking, o off, que é fora de temporada, é onde o atleta está construindo massa muscular. A gente extrapola esses temas para o dia a dia das pessoas comuns, porque a gente faz esse tipo de processo também. Faz o booking para a pessoa normal, que é o processo de construção de massa muscular, que é onde ela vai ganhar um pouquinho mais de gordura. É normal que ela ganhe um pouquinho mais de gordura, só não pode ser muito, tá? Então esse percentual de gordura vai ter que ser o mais controlado possível. Depois a gente tem a parte do cutting, né? É onde a gente vai perder a gordura. É o processo onde a pessoa vai secar, é o cutting. E o pré-contest é a parte ali que a gente inicia a preparação do atleta com os dias contados para o campeonato, né? E tem o off que a galera tá no oba-oba, né? Tá. Mas hoje em dia a gente vê que, principalmente falando agora com atleta, a galera não tá mais assim, né? Sim. Ela consegue seguir ali um booking, né, planejado, um Uhum. booking com qualidade para não sofrer tanto na parte do cut e do Uhum. pré-contest, né? Sim. Geralmente a gente. Ah, o atleta entrou em cutting, ele já está com a data definida, já entra como se fosse um pré-contest. E também na parte do off, geralmente é a parte do booking ali que, pô, saí do campeonato, vou passar por uma fase ali, um período regenerativo, e depois a gente vai entrar num processo de construção de massa muscular, né? Isso Boa. é. E, gente, puxando de novo do lado do atleta, o Arthur é meu nutricionista, ele cuida da minha preparação aí, da parte nutricional. A gente tá vendo cada vez mais a galera do natural, né? Uhum. Chegando com tudo dentro das academias, treinando, fazendo os campeonatos, estão crescendo bastante. Isso é uma coisa muito boa, né? Uhum. Principalmente falando de saúde, né? Que a gente sabe que a alta performance, ela, dependendo do esporte, ela não é boa para a saúde, é Uhum. nociva, né? O que que tu entende, o que que tu gosta de ouvir disso, tu que preza com certeza a saúde, Uhum. né? Nesse mundo que tá hoje aí. Cara, então, dependendo do esporte, independente do esporte que for, o atleta de alta performance, ele não vai ter saúde o tempo todo, tá? Na reta final, sendo principalmente, tá, o fisiculturismo hormonizado ali, que não é natural, a gente já sabe. Todos os malefícios que a gente vai ter relacionado ao uso de esteroide. Mas o fisiculturista natural, ele também vai ter os problemas dele na reta final da preparação. Ele vai ter uma restrição severa, vai estar treinando com um volume de treino legal, vai ter a fase de hiperidratação, que é uma fase chata de fazer, ele vai ficar cansado no dia do campeonato, a imunidade dele vai baixar pré-campeonato ali, pós-campeonato, porque ele tem uma restrição severa no físico. Mas outras modalidades também. As pessoas têm que entender que correr uma maratona ou fazer um Ultraman não é a coisa mais saudável do mundo. O estresse que tu gera no teu corpo também é. Então a gente escolhe o tipo de esporte que a gente vai fazer. Se for em alto rendimento, vai te trazer alguns prejuízos. Tu vai ser saudável na maior parte do tempo, mas durante a prova, provavelmente tu não vai ser saudável. Uma pessoa que corre 20 quilômetros com muita frequência, ela vai ter um desgaste articular, ela vai ter todos os problemas relacionados a isso. Então, independente do tipo de esporte que tu vai fazer, se for alto rendimento, a saúde não é uma coisa que anda de mão dada. Ela vai ter os seus momentos, mas não é uma coisa que anda de mão dada ali, né? Não, boa, isso aí. E outra questão, Arthur, sobre os hormônios aí, né, que o exercício físico libera, né? A Uhum. dopamina, porra, agora eu esqueci, a Testosterona, né? testosterona, o GH, a dopamina, Uhum. né? Tem algum alimento que ajuda a atenuar esse hormônio, a dar um plus nele, ou realmente assim, dar um start nele, ou não? Cara, é mais o contexto, tá? É do Não tem contexto. nada muito específico, a gente sabe que a gente precisa de uma quantidade de gordura X no nosso corpo ali para síntese dos hormônios, mas é derivados do colesterol, só que o contexto é o que vai mandar. Um nível de atividade física muito intensa vai baixar a testosterona da pessoa. Então, quando tu pega uma pessoa que ela treina muito, um atleta de alto rendimento, um atleta natural, na reta final da preparação, a testo dele vai estar lá no pé. Vai ter uma diferença grande. Então, pode ser que na maior parte do tempo ele não tenha. E às vezes a pessoa fica com a ideia de que porque eu tenho uma testosterona mais baixa, não quer dizer que a tua resposta seja ruim. Isso é importante deixar bem claro. Bom, parei que eu vou fazer o corte aqui, ó. Tá. Vai de novo.
Não quer dizer que ter a testosterona mais baixa, quando ela está dentro do nível fisiológico, significa que tu tem uma resposta ruim. Se tu tem um número de receptor androgênico legal no músculo, tem um número de receptor dentro do músculo bom, tu vai responder bem. A gente tem atleta natural que tem 400 de texto e tem uma pessoa normal que tem 800 com respostas totalmente diferentes. Às vezes o natural com um atleta que tem 350, 400 de texto, ele é muito melhor fisicamente do que a pessoa que tem 800. Eu já peguei exame de pessoa natural com 1000 de texto. Isso acontece. Não quer dizer que essa pessoa tem uma resposta boa. A quantidade de receptor que ela tem vai influenciar. Pô, isso aí é bem legal de passar pra galera, que não quer dizer que, pô, texto batendo em 1.000, 1.200 é sinal de Quer dizer nada. que não quer dizer nada, né? Nada, Não, nada. não vai ser o Superman, não. O hipogonadismo, que é a baixa produção de testosterona, não é um problema, tá? Se tu vai ter a tua texto baixa da nível fisiológico ali, baixo de 350, dependendo do laboratório vai ter uma faixa diferente, dependendo do estudo ele tem uma faixinha de diferença também, mas é mais ou menos isso. Abaixo de 350 nanogramas por decilitro, tu vai ter um risco maior de desenvolver várias doenças. Isso é um problema. Então a pessoa teria que procurar o médico para fazer, seja a reposição, na maioria das vezes não necessita nem de uma reposição, mas sim de alguns ajustes específicos, medicações, que essa pessoa vai voltar a produzir testosterona naturalmente, antes de fazer a própria reposição. Então são caminhos ali, mas tem parâmetros que a gente tem que seguir para se manter mais saudável. Esse parâmetro não pode ser nem muito pouco e também não pode ser o suprafisiológico, que é o que acontece com o usuário, né, de Sim. esteroide. Não, boa. Arthur, fala pra galera aí, através da minha preparação, do que tu vive aí, que a gente faz uma dieta com verduras, legumes, proteínas, carbo e a gente não usa manipulados, né? A Uhum. gente não faz o uso deles. O que que tu acha sobre essa parte aí dos manipulados, sobre as vitaminas aí, que a galera gasta uma grana e não tem resultado? Então, a maior parte das pessoas, maior parte não, tem vários profissionais que prescrevem R$ 2.000 por mês em manipulado sem qualquer finalidade, sem qualquer utilidade. Tem muita coisa subdosada, coisa em baixa dose, que não tem eficácia nenhuma, que não vale a pena utilizar, que o estudo é muito ruim, que o estudo foi patrocinado, então não vale a pena usar. Não é os R$ 2.000 que tu usa de manipulado que vai fazer com que tu tenha resultado. Tu não pode colocar o teu resultado em cima de uma cápsula. Tu vai colocar o teu resultado em cima da constância que tu tem na dieta e no treino. Os meus pacientes não utilizam essa quantidade. Tu vai usar um fitoterápico, alguma coisa, quando tu realmente precisa, tá com problema de sono, alguma coisa do tipo, não consegue dormir, a gente vai usar uma coisa bem pontual, específica, mas assim, na dose que é efetiva, mas não com R$ 2.000 que tu vai gastar por mês. Isso é um absurdo. Eu pego no consultório muito paciente vindo de outro profissional, seja nutricionista, seja médico, integrativo, funcional, se vem descrito no perfil medicina ou nutrição integrativa funcional, corre que tu vai gastar dinheiro de verdade com isso e não vai funcionar. Dieta a gente faz com o básico, comida, arroz com feijão, fruta, frango, é isso que vai fazer com que tu tenha resultado. E é isso que a gente faz na dieta do Diogo. Ah, isso aí, a galera acha que tá no pote mágico, né? A gente tá Exatamente. falando aqui, eu acho que desde o início do podcast, que a galera quer a receita completa, a receita pronta, só copia e cola, só toma e espera o resultado, né, Arthur? Exatamente. E o pior de tudo, geralmente quando vem com esses rótulos assim, a gente vem com uma dieta, que vem o paciente com uma dieta de gaveta, cara. Tu vê que é um padrão, sabe? Uma dieta que o paciente não tem intolerância à lactose e não tem intolerância ao glúten. A primeira coisa que esse profissional faz, tira a lactose, tira o glúten, sem qualquer necessidade disso. Coloca R$ 2.000 por mês de manipulado, sem qualquer utilidade, e o paciente não tem resultado, porque não consegue ter aderência, planejamento fica muito difícil de seguir. O ponto mais importante do planejamento é tu conseguir manter a consistência e tu conseguir manter a aderência. Se tu não consegue, tu não vai ter resultado. As pessoas não conseguem entender isso, sabe? Dieta boa é aquela que tu consegue manter. Se tu não, não vai ter resultado nenhum. Ah, legal. Arthur, uma outra pergunta assim, alimentos ou bebidas que principalmente para as mulheres, assim, para que elas tenham também aquela parte da TPM, da menstruação, para que elas tenham energia também. O que que tu indica aí para as meninas aí, para as mulheres que se sentem, né, mais para baixo? Tem alguma coisa que pode ser feito? Tu conhece alguma coisa da literatura aí que ajudaria essas mulheres assim? Cara, basicamente é cafeína, tá? Que vai ter ali na base dentro de um pré-treino. Pode ser que num dia desses
tu vai precisar reduzir ali a intensidade do teu treino, o volume de treino, porque não vai estar se sentindo muito bem, dependendo da fase do ciclo menstrual que tá. Mas utilizar um pré-treino pode ser de grande ajuda, se não for de noite, tá? Ou no final do dia. Se for no começo do dia, ali de manhã cedo, meio-dia, iníciozinho da tarde, dá para utilizar um pré-treino, pode utilizar também uma cafeína mesmo, já vai ser o suficiente, mas basicamente é isso que a gente tem de bebida energética ali, não foge muito disso, sabe? Uma bebida que tenha como fonte uma cafeína, que é o que realmente vai funcionar. Show de bola. Gente, então assim, o Arthur, mais uma vez, muito obrigado Muito pela obrigado. presença do Guerreiro Cast, o podcast dos guerreiros da vida real. E o Arthur tá aí, né? Tá convidado de novo. Quer dizer, eu acho que o certeza. cara nem tá convidado, ele já é o nutricionista do Guerreiro Cast, né? Perfeito. Então, sempre que tiver espaço na agenda, vai estar aqui, então, trazendo mais assuntos, porque cada vez vem cada loucura da internet aí que a gente tem que, cara, tem que falar sobre isso, tem que falar, que nem o episódio de hoje, né? Sim. Veio com essa parte também de tentar buscar porquê da mente, se o alimento ajuda, não ajuda. Então a gente trouxe um geral de novo, né? Acho que ficou bem bom o episódio. Pra galera também que tiver dúvidas, quiser perguntar, pode ir lá na tua rede social, né, Arthur? Diz aí pra galera a rede. @NutriArthurOliveira, me encontra no Instagram, me encontra com um pouco menos de frequência no YouTube e no TikTok, mas no Instagram todo dia tem conteúdo. Boa, beleza. Pode ir lá mandar mensagem no direct, pode mandar mensagem aqui nos comentários também que a gente repassa, a gente tenta responder, ou já serve de assunto pro próximo episódio aí também. Eu acho que é isso, né, Arthur? É isso aí. Quero agradecer o convite e, cara, muito obrigado. E eu acho que a gente bateu um papo legal que tirou bastante dúvidas. E todo mundo que tiver dúvidas ali, pode mandar no Instagram, seja do Guerreiro Cast, a gente vai tirar essas dúvidas Não, ali. com certeza. A gente está aqui para levar informação, tirar dúvida, né, de um jeito leve, descontraído, do bate-papo que a gente tem com nossos clientes, né, lá no consultório, ou eu com o pessoal lá na academia, lá, de uma forma que fique fácil para a galera entender, né? Sem muito blá 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 aí, né? Exatamente. Boa. Galera, então, finalizamos o episódio de hoje. Obrigado aí pela presença de todo mundo que assistiu, que deixou seu like, que compartilhou, se isso foi de ajuda para si ou para alguém que, né, quer entender um pouco mais sobre isso, pode se aprofundar um pouquinho mais também, entrando em contato com a gente, que a gente faz esse atendimento aí. E é isso aí, né, Arthur? Fechou? Muito obrigado, Boa. pessoal. Valeu. Valeu. Bem. Ah, vamos voltar, não tira não. Não tira não, que agora eu já botei a câmera de volta pra ti, porque vai ter um quadro novo aqui no Vamos Guerreiro lá. Cast. Ele vai ser pego de surpresa, galera. Olha a cara dele de Opa. nervoso. Eu não deixei ele tirar o fone de ouvido aqui, porque vai ter um quadro novo aqui no Guerreiro Cast. O Arthur foi o primeiro, né, convidado a estar aqui, e ele também vai hoje estrear esse quadro que é de guerreiro para guerreiro. Vai ter aí umas perguntas, vamos ver se tu vai saber responder elas, Vamos lá. né? Então é o seguinte, não esqueçam, segue, se inscreva aqui e acompanha esse novo quadro do Guerreiro Cast, que é de guerreiro para guerreiro. Vamos lá. ver se ele vai sair bem. Vocês vão assistir aí, hein?